Muito boa noite, igreja. É um enorme prazer estar junto com vocês em mais uma oportunidade. Meu coração se enche de alegria em poder compartilhar a palavra do Senhor com toda a igreja nesta noite. Ainda mais num mês tão especial e tão bonito como esse, que é o mês da juventude. Um mês que não é só para jovens e adolescentes, mas sim para toda a igreja, onde nós estamos trabalhando um tema que é tão forte, tão atual, que é Ele é Cristo. Então, que bom que você conseguiu estar aqui nessa noite. Sabemos que a nossa vida no meio da semana é sempre mais um pouco corrida, né? Mais agitada, porque muitos de nós trabalhamos, estudamos, mas que bom que você conseguiu estar aqui na casa de Deus. Ou melhor, que bom que você escolheu estar aqui para prestar o seu culto a Ele. Então eu te convido nessa noite a entregar a Ele a sua verdadeira adoração. Mesmo com esse tempo fechado, um pouco frio, você não deixou o cansaço, nem o desânimo te abater. Então eu te convido a encarar esse culto, não apenas como mais um culto, não apenas como mais uma rotina a ser cumprida na nossa semana, mas que a gente possa ver o culto desta noite como a oportunidade que nós temos para entregar ao Senhor a nossa verdadeira adoração, e expressar a Ele o nosso melhor, a nossa total devoção. Pois como nós estamos aprendendo aqui nesse mês, nós não sabemos se terá uma outra oportunidade. Não sabemos se haverá um amanhã. Então que seja hoje a oportunidade que temos para entregar a nossa vida ao Senhor, para rasgarmos o nosso coração diante da sua presença, para deixar que o Espírito Santo de Deus ele entre e ele fale aos nossos corações. Que a gente perceba que hoje é o tempo para mudar e consertar. Amém? Então, como o pastor Xande falou, que os nossos corações possam estar sensíveis para sentir a presença de Deus que já está aqui neste lugar. Que os nossos ouvidos possam estar bem atentos para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. E talvez Deus ele queira tratar algo com você. Mas para isso você precisa permitir que o Espírito de Deus entre em você. Permite estar sensível para ouvir a sua voz. Então, como a gente pode ver nesse telão novo tão bonito, esse aqui é o mês da juventude. Será que podemos ler juntos, bem forte? No 3. 1, 2, 3. Ele é Cristo. Esse é o mês que a juventude irá trabalhar. Esse é o tema que a juventude irá trabalhar esse mês. Então que essa mensagem ela possa vir de encontro aos nossos corações. Que ao sairmos daqui, possamos refletir sobre como essa mensagem pode ser aplicada na minha vida como um cristão. Como essa mensagem se encaixa no meu relacionamento com Cristo. Pois quantas vezes nós falhamos durante a semana, quantas vezes nós pecamos, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Cristo. E se acreditamos que esse Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos mudar. Mudar enquanto há tempo. Se acreditamos que o Senhor, Ele é o Cristo para nós, a nossa vida precisa ser pautada nele. As nossas atitudes, as nossas escolhas precisam ser inspiradas por Ele. E será que isso tem sido uma realidade na nossa vida? Será que a nossa vida tem transmitido esse Cristo no qual adoramos? Será que as nossas atitudes, as nossas escolhas mostram que nós somos um verdadeiro cristão aqui na terra? Que por onde passarmos, levamos um pouco da presença do Senhor ao mundo? É um pouco sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Então, como vocês sabem, esse mês é o mês da juventude. Um mês um pouco diferente dos outros, mas muito especial para nós. Porque nós vemos aqui na frente jovens e adolescentes servindo ao Senhor. Pessoas cantando, ministrando e até mesmo trazendo a palavra. E como é bom vermos os nossos jovens inseridos na obra do Senhor, não é bom, igreja? Como é bom vermos os nossos jovens e adolescentes servindo com dedicação a esse Cristo, no qual iremos falar durante todo o mês. Pois, infelizmente, quantos outros jovens estão no mundo perdidos, viciados nas drogas? Ainda bem que ainda temos jovens
que têm um coração guardado para o Senhor, que têm vontade de servir e se dedicam a isso. E às vezes são nessas pequenas oportunidades que Cristo, Ele mostra para nós onde podemos ser usados. Igual a Bia falou aqui, o Senhor, Ele nos chama. E nós não podemos ficar presos ao fato que nos sentimos inseguros e incapazes. Precisamos crer que o mesmo Deus que nos chama, Ele também nos capacita. E essa é uma mensagem não só para os jovens, mas para toda a igreja. Porque quantas vezes nós relutamos para fazer algo que Deus nos pede, dizendo que nós somos novos, que somos incapazes. Mas não esqueça que o mesmo Deus que nos chama, Ele também nos capacita. E Ele é o Cristo. E algo que me chamou muita atenção enquanto eu preparava essa mensagem, é que o tema desse ano é um complemento do tema do ano passado. Ano passado nós falamos sobre o único na nossa vida, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória. E agora nós percebemos que o único é Ele, Jesus Cristo. Mas infelizmente, ainda existem pessoas que ainda não o contemplaram como o único em suas vidas. E talvez a resposta para isso, nós iremos ver hoje. Talvez a resposta para isso seja porque ainda não o contemplaram como Cristo em suas vidas. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quem é esse Cristo? Quem Cristo é na minha e na sua vida? Será que Ele tem sido apenas uma válvula de escape quando precisamos de ajuda? Será que Ele tem sido nosso último refúgio, deixando de lado o que deveria ser a nossa prioridade de todos os dias? É um pouco sobre isso que nós iremos refletir. Então, esse mês tem uma divisa, que se encontra em Mateus, capítulo 24. E eu gostaria de ler rapidamente os versículos do 35 ao 42. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura pelo telão, fiquem bem à vontade. A palavra de Deus diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquete, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Nós iremos ouvir muito sobre essa passagem durante todo esse mês. E essa aqui é uma mensagem que o Senhor nos alerta, que um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará para buscar a tua igreja, buscar aqueles que permanecerem fiéis nele. Mas um versículo que eu gostaria de destacar é o 42. Ele nos fala sobre a importância de vigiarmos, pois nós não sabemos o dia nem a hora que Ele voltará. E como nós podemos vigiar na nossa vida? Talvez sejam as nossas atitudes. Já paramos para pensar se tudo aquilo que nós fazemos agrada o Senhor? Tem subido como um cheiro suave para Ele? E a minha vida? Tem sido um culto que adora o Senhor todos os dias? As minhas ações, as minhas atitudes? Vigiar aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu escuto? Pequenas coisas, mas que fazem grande diferença. O Senhor, Ele voltará. Nós não podemos mais continuar brincando, achando que amanhã nós mudamos, amanhã nós nos consertamos. Nós precisamos entender que é hoje o tempo que o Senhor nos chama para ir de encontro a Ele. É hoje que o Senhor nos chama para mudar,
para consertar tudo aquilo que talvez esteja de errado em nós, tudo aquilo que não tem adorado, não tem servido a Ele. Que durante toda essa mensagem nós possamos refletir sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós temos feito. Que em cada ponto, em cada reflexão que eu trouxer, a gente possa olhar para dentro de nós e começar a pensar: caramba, eu não tenho vivido dessa forma. O que eu posso fazer para transformar isso na minha verdade? No versículo 37, ele diz que o Filho do Homem virá, igual nos tempos de Noé, onde aquele povo se surpreendeu por não acreditar nas palavras de Noé. Só se deu conta quando viu o dilúvio. Mas nós somos diferentes. Nós já somos conhecedores da palavra. Nós já sabemos o que está escrito. Sabemos que a tua palavra um dia irá se cumprir. Então, por que ainda não acreditamos? Então, por que ainda não temos buscado verdadeiramente? Nós não podemos nos permitir ser surpreendidos. Precisamos estar prontos, vigiar em todo o tempo. Sabemos que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, ela se mantém viva e ela se cumprirá um dia. Estruturas como essa mudam, estruturas passam, mas a igreja do Senhor precisa permanecer firme e fiel a este Cristo até a sua vinda. Até o nosso corpo passa. Do que adianta fazermos nosso trabalho se não conhecermos quem Cristo é na nossa vida? Do que vale investirmos o nosso tempo se ainda não contemplarmos como o Senhor de nossas vidas? Então, eu quero falar com vocês nesse primeiro ponto sobre reconhecimento. E a pergunta que nós faremos é: quem Cristo é para você? Vocês já pararam para pensar onde Cristo ele se encaixa na sua vida? Se você tem dado realmente prioridade para a voz do Espírito Santo agir em você? Quando eu faço essa pergunta, com certeza deve vir alguma resposta pronta na nossa mente. Mas será que realmente essa é a verdade que você tem vivido com o Senhor? Quando eu lhe pergunto quem é Cristo para você, a nossa resposta precisa ser baseada na nossa vida com Ele, na nossa intimidade. Nós não podemos conhecer a Cristo apenas de ouvir falar, a partir das experiências dos outros. Precisamos conhecer a Cristo através da nossa intimidade, das nossas próprias experiências. E às vezes nós achamos que por estar muitos anos dentro da igreja, nós já contemplamos quem é Cristo. Mas a verdade é que nós estamos enganando a nós mesmos. Existem pessoas que ainda não declararam Jesus Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador. E talvez seja nessa noite a oportunidade que você terá para fazer isso. O Senhor, Ele é Cristo. O Senhor, Ele morreu naquela cruz por mim e por você, mesmo nós não merecemos. E como nós não adoraremos a esse Cristo, que é um Cristo que é vivo, um Cristo que Ele reina e quer ter comunhão conosco. Um dia Ele voltará para buscar a tua igreja. E será que nós estamos preparados para esse dia? Nós não sabemos a hora, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta de vida. E nós vamos continuar desperdiçando as oportunidades que nós temos? Então que seja hoje. Quero destacar uma passagem que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Se encontra em Mateus, capítulo 16. Eu quero ler rapidamente os versículos 13 ao 16. Que diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Mas e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus ele pergunta para os seus discípulos:
quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que nós acabamos de ler que um dia voltará. E muitos diziam que ele era João Batista, outros que ele era Elias, ou até mesmo Jeremias ou algum dos profetas. Mas então Jesus decide perguntar aos seus discípulos: e para vocês, quem eu sou? Então Pedro responde imediatamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se o Senhor perguntasse para nós hoje: quem vocês dizem que eu sou? Será que teríamos essa convicção de dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu naquela cruz, por mim, por você, mesmo não merecendo? Pedro, ele reconhece quem é esse Cristo na sua vida, e ele declara sua fé. Mas nós só vamos conseguir responder essa pergunta se nós estivermos dispostos a buscar e a contemplar, de fato, quem é esse Cristo para nós. Mais adiante desses versículos, a Bíblia fala que Jesus, ele adverte os seus discípulos por não dizerem a ninguém que ele é o Cristo. E será que o Senhor nos advertiria hoje? Será que ele se alegraria de como nós estamos vivendo? Será que ele realmente estaria vendo que nós estamos falando dele, demonstrando? Ou será que seríamos advertidos também? Como eu já disse, a nossa vida precisa ser um culto que adore ao Senhor todos os dias. E será que temos vivido assim? Mostrado ao mundo que Cristo vive e reina em nós? Ou será que temos nos ocultado nos nossos próprios prazeres, das nossas próprias vontades? A Bíblia diz que nenhum homem conseguiria reconhecer isso que Pedro reconheceu, a não ser que fosse o Pai que estás no céu, que o revelasse. Será que você já pediu para o Senhor mostrar quem Ele realmente é para você? Será que você já permitiu deixar Deus entrar e agir na sua vida? Ter um verdadeiro encontro com Ele? Ou será que nós estamos achando que o raso já está bom? Que o que nós já sabemos é o suficiente? Esquecendo de buscar cada dia mais a tua palavra. E a constância vai ser um processo fundamental para esse reconhecimento. A constância em ler a palavra de Deus, em orar, em ter esse momento de comunhão, é o que nos ajudará a descobrir quem realmente Cristo é na nossa vida. Não adianta estarmos envolvidos na obra do Senhor, se nós ainda não soubermos quem Ele é para mim. Do que adianta os nossos esforços, se nós não sabemos por quem que devemos ir? Do que adianta falarmos pela nossa própria vontade e não pela vontade do Senhor? Então, nessa noite, que a gente possa refletir sobre quem é Cristo para nós. A Bíblia fala que para aquela mulher no poço, Jesus, ele foi a água viva. Para a mulher no fluxo de sangue, ele foi a cura. Para Lázaro, um amigo. Para os seus discípulos, um mestre. Para Pedro, o Filho do Deus vivo. E para você? Será que você tem visto Jesus só pelo que Ele pode fazer na sua vida? Ou será que você realmente contempla Ele como seu Salvador? Porque algo em comum com todos esses que eu citei é que Jesus, Ele foi o Salvador de cada um. Jesus, Ele se entregou naquela cruz, mesmo nós não merecemos. Mas será que nós temos contemplado Ele como o Salvador de nossas vidas? Será que sabemos quem realmente Ele é para nós? Eu digo que Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que se entregou por nós, mesmo não merecendo. Ele é aquele que venceu a morte e vivo está para toda a honra e glória. Ele é aquele que te chama para ter um encontro com Ele nessa noite. E ainda vamos continuar travando o nosso coração? Nós já estamos aqui. A palavra já está sendo pregada. O que falta para você se entregar por inteiro para Ele? Reconhecê-lo como o nosso tudo, o nosso Salvador, o nosso bem mais precioso.
Pois quando Cristo ele está na nossa vida, nós entendemos que nós não precisamos de mais nada. Nada mais se torna mais precioso do que a presença do Senhor na nossa vida. Então, caminhando agora para esse segundo ponto, eu quero trazer exatamente essa pergunta. Se Ele é o Cristo para nós, a sua presença tem sido o suficiente para nós? Essa deveria ser uma pergunta onde dizer que sim seria muito fácil. Falar que sim, da boca para fora, é algo muito simples. Mas será que de fato temos vivido assim? Quantas vezes no nosso dia a dia nós temos trocado a presença do Senhor e nem percebemos? Quando nós preferimos passar o dia inteiro no celular e o dia se passa e nós nem sequer abrimos a Bíblia, nem sequer oramos, expressamos algo para o Senhor. Essas atitudes têm mostrado que Cristo realmente é o suficiente para nós? Se temos tentado preencher esse vazio do nosso coração em outras coisas, onde buscamos alegria, preenchimento em outros lugares. E por que nós ainda insistimos em buscar essa suficiência em pessoas ou em lugares, se nós temos um Cristo que está bem ao nosso lado, esperando apenas você chamar? Porque quando nós estamos tristes, alegres ou até mesmo com raiva, nós preferimos buscar em lugares ou em pessoas, em vez de lançar tudo isso a Deus. E só lembrarmos dele quando não temos mais para onde ir. Isso não pode ser a realidade na nossa vida. Precisamos declarar que o Senhor, Ele é único, Ele é eterno e suficiente para nós. A nossa vida precisa mostrar que Cristo, Ele nos basta, Ele é o suficiente. Porque é muito fácil declararmos essa suficiência com os lábios e não colocá-la em prática. A nossa vida precisa mostrar que Cristo vive em nós e que a sua presença é o suficiente, é o que nos basta. Como nós vimos em Mateus 24, 42, o Senhor, Ele voltará. A sua palavra um dia irá cumprir. Mas, e se Ele voltar e você ainda não estiver pronto? E se o Senhor, Ele voltar e você ainda não ter o contemplado como Cristo em sua vida? Se você ainda não tiver declarado que Ele é suficiente, se o seu coração tem sido preenchido pela sua natureza humana, pelas coisas desse mundo, que parecem ser boas, mas que no final Ele nos leva a caminhos de morte. Só Cristo, Ele pode nos dar vida, e vida em abundância, a vida eterna. E como nós ainda não conseguimos depender, como nós ainda não conseguimos depositar toda a nossa confiança nele. Cristo, Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele tem o melhor para a nossa vida. E como que nós ainda não confiamos na Tua presença? Como que ainda temos trocado ela por coisas banais desse mundo? Cristo, Ele é tudo que nós poderíamos ter. A Sua presença é sim suficiente para nós. Que ao sairmos daqui nós possamos refletir se a maneira como nós estamos vivendo demonstra essa suficiência para o mundo. Nesses dois primeiros pontos, nós olhamos mais para dentro de nós mesmos. A primeira pergunta que eu trouxe é: quem é Cristo para você? E nós entendemos que Ele precisa ser o nosso Salvador. Ele precisa ser o nosso único. Nessa segunda pergunta, nós vimos se Ele é o Cristo, a sua presença é o suficiente para nós? Ambas as perguntas estão conectadas um para o outro. Não tem como algo ser suficiente para nós se nós ainda não o conhecermos. Não tem como nós declararmos que Ele é o Cristo e não achar que a sua presença é suficiente. Que a gente possa então nessa noite fazer uma autoanálise dentro de nós, de como nós temos vivido a nossa vida. Se realmente temos mostrado ao mundo que Cristo vive em nós, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso bem mais precioso e que nós não devemos trocar a sua presença por nada.
Agora, nesse terceiro e último ponto, nós vamos ver que Cristo, Ele não é apenas alguém para contemplar, mas Cristo, Ele é alguém que te chama para tomar uma decisão hoje. E esse Cristo, Ele quer ter um encontro Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Esse é o Cristo que te chama para ter um encontro com Ele nessa noite. Não sei se você já conhece a Cristo de todo o seu coração, mas o Senhor, Ele te chama para conhecê-lo cada vez mais. Ele nos chama para nos sair do raso, da nossa zona de conforto, para nos lançarmos cada vez mais ao profundo, cada vez mais profundo, para reconhecer quem de fato Ele é. Ele é um Cristo que te chama para servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação. Ele é um Cristo que quer ter comunhão com você. Basta você permitir que isso aconteça. Basta você permitir que Cristo, Ele entre e faça morada no seu coração. Basta você permitir que esse Cristo revele para você quem Ele realmente é. E esse é um tema muito forte, onde ao escutarmos, ao pregarmos isso, e isso não for a nossa verdade, isso vai nos incomodar. Isso vai fazer refletir como nós temos sido falhos, como nós temos sido tão pecadores diante de tanta misericórdia que Ele nos oferece. Igreja, precisamos entender que talvez não exista um amanhã para nós nos consertarmos. Então, o que precisa ser hoje? Precisa ser hoje que nós iremos olhar para a nossa vida, ver aquilo que há de errado, aquilo que nós não temos feito, que tem agradado o Senhor, e corrigir enquanto há tempo. Convido você a baixar sua cabeça nessa noite. Fechar seus olhos. Expresse tudo o que você está sentindo agora ao Senhor. Converse com Ele se a maneira como você tem vivido realmente tem agradado a Ele. Faça cada questão, faça cada pergunta novamente. Senhor, quem Tu és para mim? Será que Tu tens sido o meu Salvador, o meu único, o meu eterno e suficiente? Senhor, será que a Tua presença é tudo o que nós queremos? Senhor, será que a Tua presença é o que nos faz viver? Ele te chama para ter um encontro com Ele agora. Mas só aqueles que estão realmente dispostos vão deixar tudo aquilo que está de errado para trás. Deixar todo o seu eu, todo o seu ego, para ter um encontro com esse Cristo que te chama hoje. Que a gente possa reconhecer que o Senhor, Ele é o suficiente. O Senhor, Ele é Deus, Ele é Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele reina na nossa vida. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E um dia Ele virá. Um dia Ele virá buscar aqueles que permaneceram fiéis a Ele. E que possamos ser essa geração que anseia a sua volta. Aquela geração que se coloca aos pés da cruz, se coloca aos pés do Senhor. Aquela geração que segue os seus mandamentos e obedece. Aquela que mantém a sua vida em santidade. Que vai mostrar ao mundo que Cristo, Ele vive, Ele habita em nós. Que através da nossa vida, pessoas possam contemplar Cristo. Que por meio da nossa vida, almas possam ser alcançadas. Não por nosso mérito, mas sim por honra e glória do Senhor. Onde nós vamos ser instrumentos, mas nós nunca conseguiríamos ser usados por Ele, se nós não o contemplarmos primeiro como Cristo em nossas vidas. Então, durante essa oração, entregue de verdade o seu coração. Entregue e peça para que Deus, Ele mude tudo aquilo que tem feito errado. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que está sendo pregada nessa noite. Senhor, por mais que eu tenha ficado nervoso, atrapalhado em alguma parte, a Tua palavra foi pregada. O Teu Espírito Santo, Pai, ministrou o coração de cada um. Onde a gente vai sair daqui nessa noite, refletindo sobre cada atitude que nós temos tido.
onde nós vamos poder contemplar o Senhor como Cristo, como o único e suficiente em nossas vidas, onde a nossa vida será pautada nele, e por onde passarmos, iremos transmitir a tua presença. Por onde passarmos, seremos canais de bênção. Senhor, que possamos declarar com todo o nosso coração que o Senhor, Ele é o Cristo que nos chama. Ele é o Cristo que quer que nós abandonemos tudo aquilo que está de errado, para viver uma vida em santidade com Ele, para um dia poder habitar o céu, pois nosso lugar não é aqui na terra, o nosso lugar é na eternidade ao seu lado. O Senhor voltará para nos buscar, e nós ansiamos por esse dia, para quando esse dia chegar, nós podemos declarar: Santo, Santo é o Senhor, que somente Tu és Cristo, o nosso Salvador. Oh Pai, muito obrigado, Deus, que possamos cada dia ver que precisamos melhorar, que precisamos dedicar a nossa vida a este Cristo. Oh Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós temos uma música oficial que nós iremos cantá-la durante todo o mês, e agora nesse momento, quando nós vamos cantá-la, tente ver ela com os outros olhos. É uma letra tão forte, onde nós declaramos que é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, que é por Ele que estamos investindo o nosso tempo. Mas será que realmente é isso que temos feito? Cante essa música refletindo cada ponto que nós vimos nessa noite, vendo quem é Cristo, se Ele é suficiente, entendendo que Ele nos chama para ter um encontro com Ele hoje. Agradeço a oportunidade, gostaria de passar a palavra para o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pé para louvar a Deus com essa canção. Minha vida está
poder virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Amém? Glória a Deus. Você crê que o Cristo virá? Se prepare para isso, igreja. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor falou o nosso coração aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do Arthur. O Senhor usou ele poderosamente. Que o Senhor continue guardando o coração do teu filho. E nós, como igreja do Senhor, possamos prosseguir em querer te conhecer. Nós, como igreja do Senhor, possamos nos preparar para a sua vinda. Gera isso no nosso coração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de uma forma especial, sobre a primeira Igreja Batista em Santa Lixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode dar um abraço no seu irmão. Boa noite. Vai com Deus.